Minha gente, celebrar a Assunção de Nossa Senhora é você, mulher, ter a oportunidade bonita de você olhar os olhos para o seu ventre. E ainda que você ainda não tenha passado pela experiência da maternidade, não é preciso ser mãe para você saber o que significa. É claro que aquela que foi, sabe com um pouco mais de prática. Mas é você olhar para o seu ventre e você descobrir o específico da sua condição. É você descobrir que fazer a Assunção ser uma realidade hoje é você começar a gestar o mundo de um jeito diferente, a partir de você. Quando você olha para a sacralidade que há na sua condição de mulher, quando você olha para a sacralidade, para a sua condição de mulher que comanda a casa, e você descobrir em Maria a mesma necessidade de fidelidade nas pequenas coisas, porque senão você se perde. Ser assunta ao céu, ter os olhos voltados para os céus, ter os olhos voltados para aquilo que nos dignifica. A palavra céu, ela é metáfora de tudo aquilo que pode nos dignificar, de tudo aquilo que pode nos elevar, de tudo aquilo que pode nos fazer subir. E veja bem, quando nós escutamos essa expressão, que Maria subiu aos céus de corpo e alma, não queira materializar este pensamento, não é necessário materializar esta expressão para que você creia nesse mistério de fé. A igreja não está preocupada com a materialidade do corpo, não, é muito mais que isso. Podemos entender isso? Podemos, mas quando nós dizemos que a Assunção é a subida do corpo e da alma, que ao final do término de sua vida, Maria foi elevada aos céus de corpo e alma, é a gente poder entender que toda a dinâmica da vida de Deus em nós, e aqui diretamente ligada ao seu Filho Jesus, volto a dizer, a Mariologia, todas as verdades de fé que a igreja ensina sobre Maria, elas só têm sentido porque estão segurando e sustentando juntos o mistério da encarnação na Cristologia. Tudo aquilo que falamos de Maria é porque corresponde a Jesus. Tem sentido por causa disso. As verdades sobre Maria são para reafirmar as verdades sobre Jesus. Maria não está fora da dinâmica do Cristo. Ela não é quem ela é por ela mesma. É o Cristo. E ser assunta aos céus é você compreender que a vida do Cristo, quando vivida e experimentada na sua verdade, não na força de um discurso hipócrita, de uma religião que não nos transforma, esta religião não nos interessa, fórmulas prontas, elas não salvam ninguém. Mas quando você descobre que em Cristo, você descobre um jeito de ser gente, de ser humano, de ser mãe, de cuidar do ventre, de cuidar dos seios, de cuidar do corpo, do que você é, e você reconhece essa sacralidade que há em você, então você começa a galgar os degraus. Os degraus da dignidade humana que precisam ser subidos todos os dias. Todos os dias os degraus da condição humana precisam ser subidos, porque senão a gente volta à condição de Adão. E aqui nesse dia de hoje, nós voltamos à condição de Eva, porque assim como Jesus está para Adão, para resolver o problema de Adão, digamos assim, reconfigurar-nos a uma nova estrutura humana, a uma nova antropologia nele, Maria está para a condição de Eva, degredados filhos de Eva. E aqui está, minha gente, assumir a condição de Maria é de alguma forma, de algum jeito você precisa descobrir que jeito, que forma, você galgar os degraus da sua dignidade humana. E posso lhe dizer, você que é mulher, você que experimenta essa possibilidade de ser do jeito que você é, de trazer os dons que você traz, não negligencie o dom de sua condição feminina. Não negligencie.
A mulher tem o poder de costurar o mundo, assim como no passado vocês eram especialistas em bordados, vocês eram especialistas em trabalhos artesanais, vocês eram especialistas em trabalhos manuais, que exigiam dedicação, sensibilidade. Assim como no passado a mulher foi marcada por ser capaz de entrelaçar linhas e fazer a trama dos tiares. Assim como no passado vocês eram responsáveis pela manutenção de tudo que era artesanal no mundo, passava pelas mãos das mulheres. Vocês precisam voltar a serem mulheres artesanais na construção da humanidade. Porque, volto a dizer, vocês são melhores do que nós. Se vocês abandonarem o barco, nós não vamos resistir muito tempo. E o que me assusta é isso. Quando a gente percebe que o mistério da Assunção não tem mais tocado o coração da gente, por causa disso, nós estamos nivelando tudo muito por baixo. Nós estamos esquecendo da condição de galgar os degraus, de ir além, de ir acima. Gente, isso que eu estou falando não é conversa fiada, não. Quando nós temos um desajuste, um problema com o pai, a casa ainda fica de pé. Quantas mulheres aqui poderiam levantar o braço e dizer: padre, a minha casa está de pé porque eu ainda estou mantendo. Porque se dependesse do meu marido, padre, já tinha acabado tudo há muito tempo. Não faz o mínimo esforço para uma mudança, padre. Não faz o mínimo esforço para uma fidelidade, não faz o mínimo esforço para a superação de um vício. E eu não tenho medo de estar falando injustiça, não. Eu conheço os bastidores da humanidade e sei muito bem que há muitas casas que só estão de pé por causa da condição da mulher que não se entrega. Este lar é meu, eu vou lutar por ele até o fim. E você sabe muito bem, talvez por experiência própria, ou talvez porque você viu alguém vivendo isso muito próximo de você. Agora, minha gente, quando a mulher quebra antes do homem, é muito pouco provável que a gente vá muito longe depois. É muito pouco provável. E se a gente se perguntar por quê? Talvez por um dom específico, por uma condição humana especializada, por a mulher ser capaz de suportar um pouco mais do que nós, não sei. Talvez por um processo histórico. Desde menininha vocês já começam a viver as dores das contrações. Vocês começam a viver dores que nós nunca experimentamos. Vocês sofrem ciclos de dores todos os meses, minha gente. Às vezes eu posso contar no mês quantas vezes eu tive uma dor. Vocês sangram de vez em quando. Que coisa esquisita, meu pai. Tivesse eu que conviver com um sangramento todo mês, eu acho que eu teria que ser internado. Não posso ver sangue. Para fazer um examezinho de rubo, cai tudo. Você também tem cara, Fábio, de que passa mal quando tira sangue, não é não? Se eu tivesse que sangrar todo mês, eu estaria roubado. O que tem isso a ver com o mistério que nós celebramos hoje, padre? É a sua condição humana privilegiada, não abra mão disso. Não olhe com desdém com seu marido não, viu? Sou melhor que você, viu bem? Não se trata disso. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vontade de ficar falando isso o resto do dia.